Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos, irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas. O evangelho de hoje, Marcos, capítulo 10, versículo 2 e seguintes, nos conta e nos mostra uma diferença de como as pessoas se aproximam de Jesus e por quais motivos se aproximam de Jesus. Há uma discrepância, porque alguns fariseus, como diz o início do evangelho, aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova. Então os fariseus, os mestres da lei, não se aproximaram de Jesus porque ama Jesus, não se aproximaram de Jesus porque queriam ser curados, não se aproximaram de Jesus porque queriam aprender, jamais. Até porque os fariseus, os mestres da lei, eles tinham um conhecimento de toda a Torá, de toda a lei, então eles conheciam a palavra. Então a má intenção, como o próprio Jesus diz, se aproximaram para colocar Jesus à prova. Eles conheciam a palavra, sabiam da verdade, sabiam como deveriam ensinar e como deveriam viver. Então, aqui nós temos um tipo de pessoa que se aproxima de Jesus por maldade, por interesse, por qualquer outra coisa, menos porque ama a Deus e quer Deus em sua vida, na sua intimidade. É discrepante porque quando nós lemos outras passagens bíblicas, nós encontramos um povo que vai até Jesus porque ama sim, porque quer mudar de vida, porque quer se converter, porque precisa de cura, porque gosta de estar com o Senhor. Então nós encontramos aqui dois tipos de pessoas. Há uma discrepância entre os dois grupos de pessoas. E poderíamos nos perguntar, fazer um breve exame de consciência: por que eu estou perto de Jesus? Qual o motivo que eu vou à Santa Missa? Eu amo Jesus verdadeiramente? Eu quero ser curado, quero ser transformado? Ou são outros os motivos que me levam a estar na igreja? E eu preciso estar diante de Deus, porque sim eu amo, porque sim eu quero mudança de vida, porque sim eu quero e necessito da graça de Deus. E justamente a pergunta que eles fazem para Jesus é para colocar Jesus à prova. Qual foi a pergunta? A pergunta é muito conhecida. Qual foi? Jesus diz que Moisés permitiu a carta de certidão de divórcio. Eles sabiam da lei. Olha a pergunta capciosa, olha a maldade. Eles conhecem a palavra. Moisés permitiu. O que você diz, pode ou não pode separar? Eles colocam Jesus numa sinuca de bico. Mas Jesus responde à altura, e a resposta que ele dá é à altura. E aí Jesus diz: Moisés permitiu porque da dureza do seu coração. Não foi por outro motivo, foi a dureza de coração que Moisés permitiu. E aqui nós poderíamos perguntar também diante de Deus: quais são as armadilhas também que o inimigo arma para nós, em meio a tantas coisas que vivemos? Quantas pessoas se aproximam de nós também, sabendo que nós vamos à missa, sabemos que somos fiéis a Deus, sabemos que buscamos a santidade. Então aquelas pessoas maldosas, enviadas como secretária do encardido, e que vêm só para testar a nossa fé, vêm só para pegar naquele pontinho, para sacanear com a gente. Ah, você ama Nossa Senhora, ah isso, ah aquilo, para tentar apertar. E esta maldade, ela está no mundo há muitos anos, e nós temos que estar atento contra as armadilhas e as perguntas capciosas que as pessoas querem fazer para a gente, para tentar nos pegar em contradição, para tentar tirar a nossa alegria de viver em Deus. E eu acredito que aqui as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, todos nós já passamos por essa situação. Pessoas que vêm só para tirar nossa alegria, só para tentar colocar à prova o nosso coração, a nossa alma. E isso nos entristece demais. Mas quando isso acontecer,
nós temos que responder à altura. Qual que foi a altura que Jesus respondeu? Jesus então responde à altura. O que está escrito na lei? Seguir os mandamentos. O que está escrito na lei? Olha, então já que está escrito que não é permitido, então o que tem que ser feito? Você tem que buscar amar a Deus sobre todas as coisas e viver segundo a palavra de Deus. E eu não posso pensar outra coisa a não ser viver segundo o coração de Deus. E vejam, diante de tudo isso, nós começamos então a encontrar um caminho. Qual que é o caminho bonito aqui? Esta resposta de Jesus dizendo que nós não podemos ter um coração duro, mas um coração dócil. E a começar a entender também que Deus abençoou o matrimônio, porque hoje o Evangelho, a primeira leitura, também a segunda leitura, nos fala justamente da bênção que tem sobre o matrimônio, sobre a vida matrimonial. E qual que é esta bênção? Porque quando aqui nós encontramos essa passagem bíblica, diz que Deus quis o casamento. Como assim, padre? Porque a primeira leitura fala que Deus cria todas as coisas e depois arrumou uma companheira para o homem, percebendo que ele estava sozinho. E Deus tira da costela de Adão a mulher. Por que que Deus não tira o homem, a mulher, da cabeça do homem, ou do fio de cabelo? Até porque alguns aqui são careca, né? Também não daria certo, né? Mas, e são cabeça dura, não daria certo. Por que que Deus não tira do dedão do pé? Ou da unha encravada? Não daria certo, porque a mulher não é menos do que o homem. E o que acontece justamente no Evangelho? Acontece que Deus tirou justamente da costela de Adão. Adão cai num sono profundo, Adão adormecido, Deus tira a mulher do seu lado, da sua costela, para que a mulher fosse uma companheira. E quando Moisés diz, pode separar lá atrás, a dureza, mas tinha um outro problema. Qual que era o outro problema que tinha no Antigo Testamento? A mulher era como uma escrava, a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia fazer nada, era um problema muito grave. Só que até hoje, se vocês forem até Israel, algumas regiões do Oriente, vocês vão encontrar o quê? Ainda mulheres que não podem trabalhar, ainda mulheres que não podem isso, que não podem aquilo, e a gente vê isso acontecendo nas reportagens. E prova disso, que quando você pega aquela viúva de Serepta, do Antigo Testamento, que o profeta vai na casa dela, e fala assim, me dá pão, me dá água, estou com sede. Só que a palavra de Deus do Antigo Testamento diz que aquela mulher, junto com seu filho, estava esperando somente acabar a farinha e o azeite, para que ela pudesse morrer, porque a mulher não podia trabalhar. Então, se ela não podia trabalhar, o seu esposo não estava mais com ela, então ela estava abandonada. Logo, acabando a comida, então ela só esperaria a morte chegar para ela. Só que quando o profeta visita essa viúva, pede comida, ela na fé dá comida para o profeta, porque a palavra diz, quem acolhe um profeta na sua casa, recebe recompensa de profeta. Quem acolhe Deus na sua casa, acolhe uma recompensa que Deus deixa para a sua casa. Então vejam, esta mulher dá de comer para o profeta, e nos conta a palavra que multiplicou a farinha, multiplicou o azeite, porque ela não foi dura de coração, mas ela foi dócil de coração. Então, quando eu acredito na palavra de Deus, quando eu coloco em prática o que Deus me pede, a graça de Deus vai se multiplicando. Ou seja, quando Deus tira então a mulher da costela de Adão, como uma companheira, para que quando um for cair o outro ajude, uma companheira inseparável, lado a lado em todos os momentos. Você que já casou, você que já participou de casamento sabe, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias, até que a morte nos separe. Então você, diante de Deus, você fez uma promessa como casal, e você que vai casar, aprenda isso, você fará uma promessa diante de Deus como uma família, prometendo a Deus em todos os meios da sua vida. O problema por vezes quer endurecer a nossa alma, o problema por vezes quer endurecer o coração do casal,
As dificuldades vão endurecendo o coração dos casais, ao ponto que um ou outro vão encontrando dificuldades. Mas a gente aprende que o casamento é unitivo e procriativo. Em que sentido? O casamento une, não é uma carne, não são dois, mas uma só em Deus. A unidade que há entre vocês, um só coração, uma só alma em Deus. Unitivo, unidade, estar junto em todos os momentos, mas também procriativo, ou seja, gerar filhos para Deus, gerar filhos para o céu. Então o casamento ele é unitivo e procriativo, mas ele tem tudo esta unidade. E diante disso, nós encontramos o próprio Deus que quis nascer numa família. Jesus quis nascer, e ele nasceu na família de Nazaré. O primeiro milagre de Jesus foi numa família, um casamento. Jesus abençoou o casamento. Agora, o que é mais belo de tudo isso? E aqui vocês entenderem essa dinâmica linda de Deus. Da mesma forma como, olha que lindo, o que sustenta tudo isso? Da mesma forma como Adão, e diz a palavra, caiu num sono profundo, e nesse sono profundo Deus tira a mulher do seu lado. Da mesma forma, Deus, Jesus Cristo, adormece, morre na cruz, e do seu lado, adormecido, jorra também, é tirado do coração de Deus, corpo, sangue, ou seja, os sacramentos da igreja, toda a graça necessária, a Eucaristia, o batismo, é do lado de Cristo adormecido que jorra os sacramentos, que jorra o batismo, que jorra o seu corpo, o sangue, que vai nos sustentar, que vai dar vida para a igreja, para que a gente possa viver nas dificuldades, nas alegrias, nas dores, nos sofrimentos, para que nós não tenhamos um coração duro. É do coração de Deus. A profecia de Ezequiel, as profecias falam: tirarei de você esse coração de pedra e colocarei um coração de carne. Nós não podemos permitir que os problemas, que as dificuldades endureçam o nosso coração, que os problemas do mundo, que tudo que está acontecendo endureça a nossa história, ao ponto da gente pedir: não quero mais viver com você, não quero mais. Quantos casais que pela dureza de coração vão se separando, por brigas ridículas, coisas que vão acontecendo, por questões financeiras. O Senhor te chama a fidelidade de ir até o fim, de você salvar a tua esposa, você salvar o teu marido, de você ajudar a tua família, de você viver na alegria, na tristeza, na saúde e doença, todos os dias, até que a morte o separe. Será que nós buscamos essa fidelidade a Deus? Na alegria, na dor, no sofrimento, no cansaço, nas adversidades, quando a gente tem dinheiro, quando a gente não tem dinheiro, quando dá para passear, quando não dá para passear. Tem casais que se separam porque acabou o dinheiro, vamos separar. Tem casais que se separam, não, eu ganho mais do que você, então vamos separar. Então vai começando a acontecer problemas no casamento que não procede, não vem do amor de Deus. Moisés disse, por causa da dureza, e Jesus vai repetir isso por causa da dureza, mas Jesus está dizendo: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério. É a palavra de Deus. E a gente fica tentando encontrar uma brecha, a gente fica tentando encontrar uma brecha para falar assim: não quero mais. A gente começa a olhar para o espírito do mundo e começa a querer ser como o mundo. Casa, se não der certo, separa, é tão simples. Achando que a outra pessoa é um objeto, isso do homem para a mulher, da mulher para o homem, do homem para a mulher, tanto faz. E nós não podemos entrar nessa dinâmica de achar que o outro é um objeto, que o outro não presta. Não, é minha esposa, é meu esposo. O pé de galinha que a tua esposa tem no rosto é culpa tua também. Eu não tenho pé de galinha, eu tenho uma galinha inteira na cara. Eu talvez não tenha pé de galinha, mas cabelo branco, beleza. Nossa, como pode envelhecer os últimos tempos? Lógico, aquele paroquiano, aquele também, aquela confissão que eu quase enlouqueci, aquele jovem, que misericórdia.
Noite sem dormir pensando em vocês. Tem dia que o padre não dorme não, hein? Pensando nas coisas. Eu falo, Jesus, eu renuncio a esse pensamento, eu renuncio. Aí eu vejo o negócio para distrair, um filminho, deito para o lado. Daqui a pouco, Senhor, isso não é de Deus não. Marido e mulher também. Quando você começar a olhar para as marcas do tempo da tua esposa, para as marcas do tempo do teu esposo. Eu estou doente porque é culpa tua que eu estou doente. Quem disse que é culpa do teu esposo, da tua esposa, que você está doente? Você ficaria doente com ele ou sem ele? Você teria problema com ele ou sem ela, com ela ou sem ela? Você teria problema na sua vida. Se eu fosse padre, eu teria uma vida mais fácil. Teria, sim. Quer sentar e partilhar? O que é mais fácil? O que é mais difícil? Qual que é o pior problema? Qual que é o problema mais fácil? Não tem. O mais fácil é entender que do coração de Cristo jorra o amor dele, e que quando eu sou fiel a Deus e busco estar com Deus, o Senhor me sustenta, o Senhor me ampara, o Senhor me dá forças, o seu corpo, sangue, alma e divindade, para que eu renove o meu amor na minha casa, na minha família, na minha vocação, no meu chamado, naquilo que o Senhor me pede. Então não tem mais fácil, não tem mais difícil, tem o Deus que nos sustenta, que nos ama, que nos protege e fala: filho, continua. Na alegria, na dor, no sofrimento, no que você está passando, no que você está enfrentando, e saber que Deus nos criou, e se Ele nos criou, Ele nos sustenta com seu corpo, sangue, alma e divindade. Então fica firme no Senhor, segue teu caminho, não desanima por nada. Mas tal fulano fez coisa errada, reza pela conversão dele. Tal ciclano, reza pela conversão dele. Não coloca os teus olhos nessas coisas, coloca os teus olhos no Senhor. Se você ficar tentando comparar a sua vida com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, com aquele que fez, com aquele que não fez, com aquele que errou, com aquele se você ficar comparando sua vida com os outros, você vai para a lama. Compare a sua vida com a de Deus. Senhor, como estou? O que estou fazendo? Estou bem? Estou mal? O que preciso mudar? Se aproxime de Jesus pensando em você, na sua casa, na sua família. Senhor, o que podemos fazer para ser uma família melhor, uma casa melhor, construir uma história diferente? Olhe para o Senhor, aproxime do Senhor com a intenção de mudança na sua alma. Não vá até Deus como os fariseus, como o mestre da lei, pondo Jesus à prova, ou achando isso, achando aquilo. E a grande tentação que a gente pode passar qual é? Como diz a palavra de Deus no Antigo Testamento, a sensação que nós temos que as pessoas que andam erradas prosperam, e nós que estamos no caminho de Deus estamos definhando. Não é essa a sensação que a gente tem às vezes? Eu faço tudo certinho, pago todos os meus impostos, e por que comigo? Não é essa a sensação que a gente tem? Eu sou tão justo, eu sou tão correto, eu dou meu dízimo, eu dou minha coleta, eu faço minha oferta, eu faço, aconteço e caminho no caminho de Deus, e por que comigo tem que ser assim? A gente fica se questionando, a gente questiona, eu também questiono. Por que algumas coisas acontecem com o padre antes? Por que tem que ser comigo? Por que eu passo por isso? Por que eu fujo? Mas não é possível esse negócio, Jesus? Mas faz parte da luta, faz parte da batalha, faz parte da provação, faz parte do crescimento espiritual, faz parte de tudo aquilo que o Senhor espera de mim e de você, para que possamos ser cada vez mais santos, homens e mulheres de Deus. Então, não se compare nem pense nos outros, seja um homem, uma mulher justo no Senhor, correto. E você verá cada vez mais Deus sustentando a sua casa, sustentando o teu lar. Esses dias fiz uma reunião com alguns casais aqui na paróquia. Tive uma reunião de pastoral com alguns casais. E eu falei: olha,
eu creio muito numa coisa chamada fidelidade. E nesses meus 14 anos de padre, que vou completar agora em dezembro, vejo que a fidelidade a Deus, ainda com os meus limites humanos, lutando para ser cada dia melhor, mas a fidelidade a Deus fez tudo isso chegar onde cheguei. Dia sorrindo, dia chorando, dia sofrendo muito, outro sorrindo demais, felicíssimo, mas Deus permitiu chegar até aqui, por uma coisa simples chamada fidelidade, docilidade. Eu digo para você, casal, você jovem, você adolescente, você criança, você que está começando o seu caminho com Deus, que está fazendo sua volta para o Senhor, viva essa coisa chamada fidelidade, docilidade. Não se preocupe, porque Deus vai te sustentar e vai dar todas as graças necessárias para que você chegue até onde Deus quer que você chegue. Amém? Creia sempre nessa palavra de Deus. O mais Deus cuida, Deus faz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio